Em 10 de outubro de 1969, um dos álbuns mais importantes da história do rock chegou às lojas de discos britânicas. Era In the Court of the Crimson King, que marcou a estreia do King Crimson e com o qual começou-se a falar do rock progressivo, um novo gênero musical de origem europeia que misturava pop, clássico, folk e jazz. O conceito de arte veiculado pelo progressivo também se refletiu nas capas dos discos de indiscutível valor artístico e semelhantes a pinturas reais, tanto que muitas vezes foram feitas por artistas. O autor da capa, Barry Goldberg, amigo de Peter Sinfield, letrista da banda, era programador. A pintura de In the Court foi a única que ele fez, pois morreu de ataque cardíaco em 1970, aos 24 anos de idade. Aluno do Chelsea Art College, já havia criado para a banda um logotipo em forma de chama para o bumbo duplo do então baterista Michael Giles. Aquela pintura nos impressionou imediatamente, lembrou o baixista e cantor Greg Lake. Era uma capa dupla, uma externa e outra interna. A parte externa, a mais conhecida, retrata em primeiro plano, sobre um fundo azul, o rosto carmesim de um homem de olhos e boca bem abertos, dentes e úvula em evidência. Uma imagem, sem dúvida, perturbadora. Por outro lado, a ilustração interna é um pouco mais tranquilizadora. O homem sorri, mas de forma enigmática, com um dos incisivos quebrados e os caninos afiados em primeiro plano. Desespero e serenidade, angústia e quietude, humores opostos, talvez os dois lados de uma mesma moeda. Quando Peter Sinfield nos mostrou a pintura de Goldberg, nos apaixonamos por ela, lembrou Robert Fripp. O rosto gritando na capa era do homem esquizoide do século XX, enquanto o que estava dentro era do rei carmesim. Barry capturou nossa música perfeitamente. Aqualung é o lendário quarto álbum do Jethro Tull. Há pelo menos duas teorias por trás da concepção de sua capa, uma das mais famosas no rock de todos os tempos. A primeira sustenta que em 1971, Ian Anderson, líder da banda, procurou Burton Silverman, um pintor norte-americano que na época já havia ilustrado algumas capas da Esquire, da The New Yorker e da Time. Anderson trouxe uma foto de um sem-teto tirada por sua esposa com ele e disse a Silverman: "Esta será a próxima capa do Jethro Tull. Quero que você a transforme em uma pintura." A segunda teoria sustenta que foi Terry Ellis, então gerente da banda, que contratou Silverman para a capa depois de ver suas pinturas exibidas em uma galeria de Nova York. Esta versão é apoiada pelo próprio Silverman, que em uma entrevista de 2011 lembrou que Ian Anderson nunca gostou da capa de Aqualung, mas se o álbum ainda está vivo e bombando até hoje, é devido, ao menos em parte, ao meu trabalho também. As duas teorias concordam, porém, em um fato: o homem da capa não é um idoso Ian Anderson, como muitos pensaram durante anos. Em seu interior, outra pintura retrata os membros do grupo, como foliões talvez bêbados, no que poderia ser uma taberna ou mesmo uma igreja. No verso, aparece novamente o sem-teto, sentado na calçada, na companhia de um cachorro e com uma expressão que emana uma espécie de serena melancolia. Se o artista for menos prestigioso ou pretensioso, pode até concordar em modificar uma de suas obras para agradar os músicos. Foi o que aconteceu com Barry Swanwick, que a pedido do Genesis havia acrescentado um cortador de grama ao seu The Dream, quadro já exposto na Royal Academy, com o único propósito de torná-lo mais aderente à música I Know What I Like, contida em Selling England Buying the Pound, de 1973. A capa de Selling England é a primeira do Genesis desde Trespass, a não ser assinada por Paul Whitehead. A capa do Foxtrot ficou um pouco aquém do esperado. Era hora de mudar, confessou Michael Rutherford. Acho que a capa de Selling England foi um passo à frente, acrescentou Peter Gabriel. Queríamos imagens que pudessem falar por elas mesmas, em vez de fotos da banda. De acordo com Phil Collins, a capa mostrou uma mudança decisiva, uma mudança dos gráficos quase escolares de Foxtrot e Nursery Crime para algo mais elegante. Conseguimos ter a ajuda de uma grande artista, comentou Steve Hackett, que criou algo perfeito para esse tipo de música. Havia Inglaterra, havia um jardim, havia um sonho, e era absolutamente algo não trivial. O álbum Trespass, lançado em 1971, teve uma recepção melhor que o anterior, From Genesis to Revelation, lançado em 1970, e o Genesis voltou ao estúdio para gravar Nursery Crime em 1972. O pintor e artista gráfico Paul Whitehead foi novamente contratado para fazer a capa e, de acordo com a banda, decidiu usar imagens que zombam da alta sociedade britânica, a mesma de onde saíram
3 dos 4 membros do Genesis, a saber, Peter Gabriel, Mike Rutherford e Tony Banks. Daí a ideia de um retrato assustador de um jogo de croquet, um dos entretenimentos preferidos da aristocracia londrina. Peter Gabriel foi o integrante da banda mais envolvido com o projeto e trabalhou lado a lado com Whitehead na sua concepção. Os demais não demonstraram tanto interesse no início, mas também ficaram empolgados quando foram chamados para avaliar o resultado final. O procedimento criativo que gerou a capa de Nursery Cryme se repetiu com Foxtrot, o 4º álbum da banda, lançado em 1972. Dessa vez, Whitehead escolheu outra atividade favorita dos classudos ingleses, a caça à raposa, porém adicionando uma nova dimensão ao tema. As 4 figuras principais do lado esquerdo são uma interpretação livre dos 4 cavaleiros do Apocalipse, ele explica, que perseguiram a raposa até as margens do oceano. Mas como a raposa é conhecida por sua astúcia, ela se disfarçou em um elegante vestido vermelho e fugiu, refugiando-se em um bloco de gelo flutuante, perto do qual se movimenta um martelo de croquet, numa clara alusão à capa de Nursery Cryme. No desenho, utilizando a mesma astúcia das raposas, Whitehead conseguiu escapar ao controle da censura graças a alguns truques. Provavelmente, disse, ninguém jamais percebeu o quanto o 4º cavalo está entusiasmado por estar tão perto da raposa. O da direita, montado pelo caçador de rosto verde, na verdade mostra uma ereção conspícua causada por ela. Há nele também outros elementos simbólicos e metafóricos, que incluem um homem com a cabeça enterrada na areia, à esquerda dos cavaleiros, e próximo à procissão de encapuzados de branco que caminham pela orla, conduzindo uma cruz. Segundo o artista, ele representa o mercado da música que desde o início deveria ter levado a sério a banda, tratando-a com um pouco mais de respeito.